maneira nenhuma um bom resultado, mas de maneira nenhuma um bom resultado, mas a equipa a ter muito daquilo que é o comportamento que nós temos como direção. E então aquilo que foi o comportamento na segunda parte, por exemplo, com o João Schmidt, com o bom tempo e a dinâmica que tivemos no meio campo e a própria entrada do Soteldo, deu-nos uma dinâmica muito interessante para uma equipa que sabíamos que hoje muito provavelmente ia jogar num bloco mais baixo e que nós íamos obrigá-la a jogar num bloco mais baixo. A troca no ataque teve a ver com uma sobrecarga do Tiquinho, que era perfeitamente normal. Para ter uma ideia, Wagner, ele já jogou mais do que nos últimos 6 meses. É perfeitamente normal. Hoje estendemos também um bocadinho mais o tempo ao Neymar para que ele também ganhasse mais alguns minutos de jogo, mas aquilo que tínhamos analisado no adversário, e repare que foi um adversário diferente na primeira e na segunda parte. Na primeira parte era uma equipa que jogava com dois médios, mais no espaço central, e aquilo que nós queríamos era ter a dinâmica do carrossel para desmontar esses médios, porque se nós projetássemos o nosso lateral, o extremo, o ponta ia com eles, permitia baixar o nosso médio naquela zona, estar de frente para o jogo, e normalmente quem tinha que sair aí para fazer a pressão era um dos médios, deixando o outro médio sozinho. E então foi isso que nós encontramos muito, às vezes com alguma insistência no primeiro tempo, de muito jogo interior, de muitas conexões e associações por dentro, e vamos ter que encontrar, esse é um ponto que temos que melhorar, em termos daquilo que é a capacidade que temos de jogar por dentro e jogar por fora. No segundo tempo, o adversário jogou num 4-3-3, então povoou muito mais o meio, as nossas ligações por dentro, quer com o Neymar, quer com o Soteldo, já ficavam mais difíceis, um pouco mais comprometidas, e aí tínhamos que jogar mais por fora. O terceiro golo aparece essencialmente por uma jogada e uma associação por fora e depois a chegada e presença na área. Uma coisa que foi muito, muito boa do nosso ponto de vista e em termos comportamental como equipa, foram os primeiros 30 minutos da forma compacta com que a equipa atacou, a forma coesa com que a equipa atacou, o que fez com que esteve sempre equilibrada, e estando equilibrada no momento da perda era muito fácil, parecia fácil ganhar a recuperação da bola praticamente em zonas altas. Tivemos a infelicidade do lance do 2-1, que não podíamos dividir aquela bola e depois encontram aquele golo do outro mundo. A equipa teve a serenidade de saberem enfrentar o jogo que tinha no segundo tempo. Há aspectos em termos da recomposição que temos que melhorar, mas a equipa soube, pelo menos em largos momentos, fazer um 4+2 para estancar e defender a profundidade. E em termos daquilo que era a superioridade numérica do adversário no meio, de fazer o 2+1 defensivo, em termos do esforço primeiro do Neymar e depois do Soteldo naquela zona do campo, para que eles não fizessem superioridade numérica contra o nosso meio campo. Deixem-me ressaltar o comportamento do Soteldo. É um jogador completamente diferente. Vocês viram aos 80 minutos aquela pressão que ele vai fazer no goleiro. Eu nunca tinha visto o Soteldo ter este tipo de comportamento. E um jogador com a qualidade que ele tem, tendo esta intensidade, tendo esta envolvência no jogo e querendo jogar o jogo na sua globalidade, é um jogador também ele muito, muito diferenciado, e eu quero aqui publicamente referi-lo. Pedro, aqui na sua frente, boa noite. Estamos ao vivo no programa Domingo Esportivo. Queria fazer duas em uma, por favor. A primeira, o quanto que você acredita que o Neymar ter marcado o gol hoje, depois de 4 jogos, isso pode também, por mais experiência que ele tenha, seja o craque que ele é, mas dá uma tranquilidade, né? Todo atacante, acho que convive com a necessidade de gol, e ele marcou hoje. E a segunda que eu faço a ti é o que aconteceu ontem, né? Nós tivemos alguns integrantes de organizada lá no CT e criou um ambiente um pouco mais hostil na véspera desse jogo. Como é a primeira vez que talvez você está lidando com isso, eu queria saber sua opinião, como você lida com esse tipo de pressão na véspera de um jogo e nesse momento de um início de trabalho que você está vivendo. Não, eu não tenho qualquer tipo de problema, nem quero controlar aquilo que sou o comportamento dos outros, eu nunca vou poder controlar. Posso sim penalizar, até não respeitar esse tipo de comportamento, porque poderiam ter saído ali alguma questão de
de alguém ter saído lesionado ou lesado numa situação como aquela. Não é? Então, são situações que temos que evitar. Eu não posso evitá-las dessa maneira. Não me preocupa de maneira nenhuma e muito menos me pressiono. Muito menos me pressiono, porque a pressão que eu coloco no meu trabalho é eu acordar todos os dias às 5 da manhã e trabalhar todos os dias até às 10 da noite. Ninguém me vem dizer o que é que eu tenho que fazer ou que pressionar, seja de que maneira for, porque eu próprio coloco pressão no meu trabalho. Eu sei onde é que quero chegar. Eu sei o que é que tive que fazer para chegar até aqui. Por isso não é por mais bomba ou menos bomba que me vão pressionar em relação a isso. O Neymar, o que falou em relação ao gol dele e a forma como foi executado, se o senhor tivesse a oportunidade de ter estado no treino, e nós vamos querer abrir os treinos, eu acho que é importante que os treinos sejam abertos, e abertos ou pelo menos definidos de três maneiras muito claras. 15 minutos abertos à imprensa, há treinos em que podem ser totalmente abertos, como já o fizemos, e há treinos que têm que ser fechados, não é? Mas nesses treinos fechados também tem que haver um pouco de ética em termos de quem está do outro lado, no sentido de respeitar que o treino é fechado. E o treino é fechado por alguma razão. Eu acho que desde que aqui chegamos, quase toda a gente entende qual é o 11 que vai iniciar. Eu não sei como é que se tem acesso a isso. Também não o vou controlar dessa maneira, mas eu acho que faz parte de uma ética de trabalho, pelo menos dentro daquilo que são os meus princípios e valores em relação a não valer tudo para alcançar algo. Então, nesse mesmo treino, o Neymar ontem, tal como o Guilherme e o próprio Soteldo, tiveram na parte final do treino, durante um largo período de treino, a utilizar o método de repetição, quer nas bolas paradas dos livros frontais, quer nas próprias grandes penalidades. E isso lembra-me a história dos grandes jogadores, eu vou colocar obviamente ao nível do Messi, o Cristiano Ronaldo, o próprio do Neymar e do Messi, que têm esta capacidade de entender que têm que fazer as coisas pela repetição. E o penalti que vimos hoje, eu vi-o ontem muitas vezes, porque estava exatamente atrás do gol, da forma como ele tão bem o sabe executar. Pedro, aqui Vinícius Filho, do Baixada Esporte. Eu sei que você já acabou comentando sobre o ataque, mas eu queria perguntar do Tassiano em específico, porque é uma mudança que surpreende. Você tira o Tiquinho, que é um centroavante mais de referência, e coloca o Tassiano ali. Qual foi a sua ideia de ter o Tassiano como essa referência no ataque, até fez o segundo gol hoje, e o quanto o Tassiano ali ajuda o Neymar a ficar mais livre também na questão de marcação? Muito obrigado. O Neymar tem tarefas defensivas. Se vocês repararem, em termos daquilo que é uma dinâmica de defender para a frente, ele é normalmente o primeiro gatilho de pressão a ir defender para a frente. Ele faz isso bem, e quando são situações de perda de bola em espaço muito reduzido, ele também participa muito efetivamente. Óbvio que quando a equipa está já num bloco mais médio-baixo, não o queremos sacrificar em tarefas defensivas. E então nós perguntámos a ele, em concreto, de quando ele jogava no Barcelona, e jogava com o Messi e com o Suárez, como é que eles defendiam num bloco médio. E ele disse: eu defendia pela esquerda e todos os três médios fazíamos duas linhas de 4. Então foi isso que ficou definido. Ele fica mais à frente com o avançado, neste caso até partilhou com os dois, e é o Soteldo e o Guilherme têm que fazer esse sacrifício para poder juntar nessas duas linhas de 4. A questão do Tiquinho hoje teve a ver um pouco com a sobrecarga. A sobrecarga que ele vinha a demonstrar, a retirar-lhe um pouco de minutagem, dar-lhe algum descanso também, é verdade, mas sem deixar de contar com ele, como acabou por entrar no jogo. Mas aquilo que tínhamos analisado no adversário era que os dois zagueiros e os dois médios davam espaço entre linhas. E nós queríamos ter um triângulo ali, como já o fizemos noutros jogos, em particular no jogo com o Corinthians. A bola entrou também ali muitas vezes no espaço entre linhas, mas aqui queríamos expor os médios deles para poder ter esse tipo de situação. O Tassiano é um jogador diferente, não é um jogador de referência, não é um jogador que joga de costas para a baliza, mas também no primeiro toque podia ter essa associação,
mas tem a diferença de ter também a capacidade de atacar de uma forma mais aguda, com aqueles facões mais curtos ou médios, o espaço nas costas dos zagueiros, que também lhe tínhamos mais ou menos encontrado essa debilidade. E então, como o Soteldo vinha de fora para dentro, como o JP era aquele que entrava mais pelo corredor, ele tinha ali a missão também, a tarefa também de fazer ali algumas diagonais mais entre o zagueiro da esquerda e o lateral pela esquerda. Foi isso que definimos para hoje. Foi isso também em termos da alteração dos dois médios que nos deram essa dinâmica no jogo anterior e que nos voltaram a dar até poder, porque o Montemo saiu cansado, o João pediu para sair, e então é sinal que deram tudo à equipa dentro dessa dinâmica que lhes foi solicitada e que eles efetivamente também a têm como característica. Caixinha, boa noite, Bruno da Rádio Bandeirantes. Não sei se foi esse o motivo, mas 3 jogadores que vinham sendo bastante criticados pela torcida hoje ficaram de fora da escalação. Falo do Basso, do Léo Godoy, do Jucuca, e o Pituca está entrando no segundo tempo, mas eu queria te perguntar como você está administrando essa questão da pressão da torcida e, se me permite, o próximo Santos vai ser mais parecido com esse ou com o que vinha jogando antes disso? O Santos tem vindo a crescer no seu jogo. Eu acho que a equipa tem vindo a crescer nos seus comportamentos e isso reflete-se quando, jogo a jogo, a equipa repete os comportamentos e os repete de uma maneira mais frequente. Você estava presente na minha apresentação. Eu não tenho redes sociais, então eu não ouço uma voz anónima e muito menos decido em função daquilo que é o A, B, C ou D, ou que digam, ou que nomeiem, etc. Mas uma coisa eu lhe digo, eu defendo todos os meus jogadores por igual. Vai-me perguntar, e posso lhe dizer, tive conversas individuais com esses jogadores, eu acho que o Diego não precisa dessas conversas, mas eu tive uma conversa individual, quer com o João, quer com o Godoy, que são 2 jogadores deste elenco, que me merecem todo o respeito, que vou continuar a contar com eles, que vou continuar a defendê-los e não tenho a menor dúvida, quando tiverem que entrar em campo, vão dar uma grande resposta. Aqui, professor, boa noite. Juliane Amaloca do Lance. Em um grupo muito apertado, essa chave do Paulistão, ontem o Santos, pela combinação de resultados, chegou a estar na lanterna. Hoje você sai, pelo menos, como líder da chave até a próxima rodada. Na semana passada, no meio da semana passada, o Neymar falou que eram 3 finais, agora são 2, sendo que o próximo é em casa novamente. Como lidar com essa pressão, essa intensidade, né, por resultados e um dia em 4º lugar, hoje em 1º, como você administra isso dentro do... Eu nunca olhei para a tabela, mas sabia que em determinados momentos as coisas não estavam fáceis. Eu nunca referi aos jogadores o nosso posicionamento em termos da tabela, mas referi num determinado momento aquilo que era o equilíbrio por baixo daquilo que era o nosso grupo. Nós sabemos que só podemos atingir um máximo de 18 pontos e esse máximo de 18 pontos histórico ou estatisticamente não nos garante de maneira nenhuma a qualificação. Garante na dinâmica que está o grupo e agora só dependemos de nós porque estamos em primeiro, mas aquilo que eu aprendi desde o primeiro momento que cheguei ao Brasil foi analisar o Paulistão e sabia que a marca que dava claramente ou estatisticamente a qualificação era de 20 pontos. Então é essa marca que eu coloco sempre e essa marca coloco em termos daquilo que é uma média de pontos necessária para o atingir. E no Brasileirão vai ser exatamente igual. Eu não vou olhar para a tabela, vou olhar para a tabela a meio da tabela para podermos fazer melhor sempre em relação da primeira, comparativamente a primeira com a segunda volta. Eu acho que quem joga numa equipa grande, como joga no Santos, não é a pressão, mas é o convencimento de querer fazer as coisas à nossa maneira, de ter os nossos comportamentos, e tendo os nossos comportamentos em campo estaremos sempre mais próximos de ganhar. Nunca vou exigir aos jogadores, temos que ganhar este jogo, temos que ganhar o próximo. É natural quem defende esta camisola que tenha essa questão do ganhar e essa mentalidade ganhadora, senão não estava aqui. Mas a única coisa que nós podemos controlar são os nossos comportamentos como equipa. E se nós controlarmos os comportamentos como equipa, vão acontecer 2 coisas. Sermos sido muito melhores no jogo anterior e ter perdido. Temos sido melhor hoje e temos ganho. E isto vai continuar a acontecer porque é futebol. Mas de certeza que vai acontecer mais vezes
se tivermos este tipo de comportamento, vai acontecer mais vezes ganhamos. E é isso que nós queremos. Caixinha aqui. Giovanni Afonso do Guarani Futebol Debate, parabéns pela vitória. Caixinha, eu queria falar sobre preparo físico e também sobre esse calor. Acredito que para vocês a situação deve ter sido ainda pior, mas ali das cabines, cara, foi um calor danado, acho que nunca antes visto. Aqui na Vila Belmiro, 30 graus, 10 horas da noite, difícil de trabalhar, tanto para nós como para vocês dentro de campo. Eu queria que você falasse como a sua equipe respondeu a todo esse calor. O time aguentou, você até citou o Soteldo, né, dando pique até o final do jogo. Você entende que fisicamente o seu elenco chegou no auge, talvez ali aquilo que você vinha preparando ao longo dessa pré-temporada? No segundo ponto, fala sobre o Zé Ivaldo. O clube comunicou que por conta de uma leve desidratação ele teve que ser substituído. O que aconteceu ali preocupa de alguma forma para o jogo contra o Noroeste? Não, o Zé Ivaldo teve tipo podemos dizer, um pequeno choque de calor que foi derivado da situação que muito bem identificou, e quando junta, o problema não é só o calor, é quando junta o calor à umidade, e se repara, o Zé Ivaldo gosta de jogar com aquelas térmicas. Quando o tempo está quente e úmido, a única coisa que lhes dá a sensação de refrescar o corpo, quer externa, quer internamente, é quando existe o arrefecimento, quando existe a evaporação do suor. Se você tiver com uma camisola térmica, isso não acontece. Então foi isso que aconteceu. Agora já está um pouco melhor. A questão física, eu nunca olho para ela dessa maneira. Para mim, a parte física do jogo e do treino é única e exclusivamente de regime. Aquilo que é dominante é os nossos comportamentos. Agora, como é que podemos e devemos ligar as duas? Devemos ligar em termos daquilo que é a repetição do nosso comportamento. Porque queremos que a equipa seja intensa, seja agressiva, seja dinâmica. Foi muito disso nos primeiros 30 minutos, e quando a equipa tem isso, é claro que a parte física acompanha aquilo que são os comportamentos e permite-nos repetir mais esse tipo de comportamentos ao longo do tempo e de jogo para jogo. De maneira nenhuma ainda não estamos nesse momento, e não estamos porque ainda existem diferentes fisicalidades dentro da equipa. O Neymar é uma, o Tiquinho é outra, os dois jogadores do meio, que por terem menos minutos também são outra. O Soteldo hoje gostei muito dele, o próprio JP ainda não está nisso, o próprio Gil obviamente também não está, o Luizão que acabou por entrar. Então temos diferentes ritmos num só ritmo que queremos impor, e isso por diferentes razões não o podemos ter ainda neste momento, mas que a equipa tem vindo a dar uma grande resposta nesse sentido, isso indiscutivelmente tem vindo a dar. Boa noite, Caixinha, aqui no meio. Gelson Henrique, Esporte pelo Esporte. Do jogo passado para esse, foram feitas 6 alterações no time titular. Queria que você analisasse especificamente 2 jogadores, o João Schmidt e o Gabriel Montempo, que no meio de campo, como você avaliou a fluidez, né, que eles deram ao time durante a partida, na minutagem que eles estiveram, e se os jogadores conseguiram entregar aquilo que vocês planejaram durante a semana pela característica do adversário de se defender, de ficar atrás da linha da bola. Obrigado. Não era um adversário, aquilo que tínhamos visto no adversário não era um adversário que se colocava atrás da linha da bola. O jogo que me serviu mais de referência foi o jogo contra o Palmeiras. E se viu esse jogo, o Água Santa fez um grande jogo. Fez um grande jogo e não foi um jogo de ficar atrás da linha da bola. Foi um jogo de agredir o Palmeiras, quer de tentar pressioná-lo mais à frente, quer quando tinha a bola de tentar atacar o gol. E então era mais ou menos nessa dinâmica que entendíamos que podíamos esperar o adversário. Aquilo que fizemos foi, no primeiro tempo, levar o adversário a jogar mais atrás, a fechar mais o espaço entre linhas e fazer um 4-5-1 defensivamente, mas isso foi nós que empurrámos o adversário para fazer isso. Eu gostei muito da forma como o João e o próprio Montempo fizeram e criaram essas dinâmicas. Não tivemos muito tempo para treinar isso, tivemos 2 dias, eles em 2 dias, os outros que jogaram mais só tiveram o dia de ontem para todos procurar encontrar aquilo que queríamos em termos dessa dinâmica, e passava fundamentalmente por ocupar o meio campo ofensivo, saber como ocupá-lo, saber que espaços podíamos explorar para depois podermos atacar o golo.
Já falei da insistência por dentro e do equilíbrio que temos de ter por dentro e por fora, que nos vai dar uma variabilidade muito maior, mas também daquilo que era o equilíbrio que a equipa teve. E eles os dois, em particular mais o João, porque o Gabriel tinha mais saída, era dos dois volantes aquele que tinha mais saída, fazendo então, e é aquele que fez também mais o carrossel, porque se o JP estava mais exposto na frente, o Saltelo andava por ali, precisávamos daquele elo que nos desse esse equilíbrio. E eles foram a esse equilíbrio. Foram a esse equilíbrio no intuito de, quando a equipa está a atacar, que nos permitissem defender atacando, e a equipa recuperou muitas bolas nesses primeiros 30 minutos, precisamente porque a equipa estava muito bem equilibrada no campo. Última pergunta. Caixinha, boa noite, Fernando do Trivela. Essa partida, em termos de minutagem, foi a que o Neymar mais jogou. Desde que chegou ao Santos, o próprio Neymar tinha dito, né, como a companheira que há pouco citou, né, que são as 3 finais, agora mais 2 finais. O Santos está numa condição de disputar, e muito possivelmente até a última rodada vai disputar a classificação. Como que vocês estão controlando e pretendem controlar a carga do Neymar para os próximos jogos? Como ele está fisicamente passado essas 4 partidas? Como ele está com essas 2 decisões nas 2 últimas rodadas? Como que vocês pretendem planejar esse controle em relação a ele, por favor? Ele e o staff, melhor do que ninguém, se conhece ele mesmo. Eu acho que ele teve uma declaração a dizer que mais 3 ou 4 jogos já estaria próximo daquilo que é o seu melhor em termos de ritmo. Vamos ser cautelosos em relação à forma como no dia mais 1, quer no dia mais 2, ele se encontra. Neste momento a verdade é que tem recuperado muito bem, tem tido esse tipo de participação. Sabemos que agora vamos ter menos tempo para a preparação deste jogo, ou melhor, menos tempo para a recuperação, para a preparação desse jogo. E então vamos ver como é que ele chega amanhã ao CT, vamos ver como é que ele chega no outro dia ao CT, vamos ver como é que todos também podem acompanhar este processo, para que possamos pensar naquilo que será o próximo jogo com o Noroeste, que hoje já tive a oportunidade também de o analisar. O jogo que vou ter de referência foi o último, foi o que jogaram ontem com o Red Bull. Penso que é isso que podemos esperar, uma equipa que joga em 4-4-2, que joga num bloco mais baixo, uma equipa que mas mesmo assim gosta de ter a bola, insiste numa saída da bola mais curta, sabe alternar o jogo com o jogo longo, e penso que é isso que vamos encontrar, e queremos dar continuidade àquilo que tem sido o crescimento comportamental da equipa, para, e só assim, poder estar perto de ganhar outra vez. Entrevista coletiva, muito obrigado, Caixinha. Obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.